Pessoal, eu sei que muitos de vocês se perguntam, mas o que tem imprimir dinheiro? Mas o que tem imprimir dinheiro? Precisa de dinheiro, é muito melhor você imprimir, né, do que você esperar o dinheiro chegar até você, por meio dos impostos, né, no que tange ao Estado. Né? Então, é legal para o Estado essa prática de imprimir dinheiro. Olha, eu sei que muitos de vocês pensam assim. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Vamos lá. Existe uma coisinha que mais faz, tá, com que até ricos fiquem pobres e pobres fiquem ainda mais pobres. O nome dessa coisinha se chama inflação. Sabe o que é inflação? Inflação é quando o dinheiro ele perde o poder de compra. Entenda uma coisa. Todo dinheiro ele tem dois tipos de valores. Ele tem o valor nominal e ele tem o valor real. O valor nominal é o valor que dá-se na nota. Então, se eu tenho 10 reais, eu tenho 10 reais na mão. Esse é o valor nominal. Só que o valor real se trata do quanto 10 reais, valor nominal, pode comprar. Ou seja, né, na linguagem do Adam Smith, o economista, vai dizer que é a quantidade de trabalho que este valor pode comandar. Mas eu não vou complicar as coisas, não. Vamos lá. Vamos supor que você vai comprar um determinado produto. Esse produto, ele tem o valor de 5 reais. Então você pode comprar 2 desses produtos com uma nota de 10. Não é verdade? Você pode comprar 2 desses produtos. Mas aí passou algum tempo, passaram-se alguns anos, a inflação aumentou, e este mesmo produto que antes você comprava por 5, agora você tem que dar 10 nele. Nesse quesito, nesse caso, a inflação, ela dobrou. Contanto que os preços dos produtos dobraram. Por quê? Porque o dinheiro perdeu o seu poder de compra. E por que ele perdeu o poder de compra? Porque existe uma maior quantidade de dinheiro em circulação do que de bens e serviços. Entenda uma coisa, para que a inflação seja controlada, ela precisa que esteja uma certa quantidade de dinheiro completamente pareada com a mesma quantidade de bens e serviços que basicamente giram na economia. Então eu só posso ter uma economia saudável quando eu tenho uma quantidade X de dinheiro para uma quantidade igual de produtos e serviços em circulação. Entende? Quando eu tenho uma quantidade X de dinheiro para a mesma quantidade de produtos e serviços de bens em circulação na economia, eu possuo inflação controlada. Quando eu tenho muito dinheiro na economia, mas eu não tenho a mesma quantidade de bens e serviços, mas eu tenho uma quantidade menor de bens e serviços na economia, acontece que o dinheiro, ele vai valer muito menos que os bens e os serviços. Entenda uma coisa, uma regra econômica, vale mais aquilo que é escasso. Se eu tenho muito dinheiro na economia, bastante dinheiro na economia, mas poucos bens e serviços, eu tenho uma moeda que já não vale mais bosta nenhuma, e essa é a situação do real. Não é à toa que R$1 tá valendo quanto? Quantos dólares? 5, 6, né, no caso. É um absurdo. É um absurdo a inflação dessa moeda. Né? Ela já não vale mais muita coisa. Entende? Lembrando que antes, né, é lógico que a gente teve vários impactos econômicos que causaram isso. Né? As pessoas elas tendem muitas vezes a botar a culpa nos governos, mas de uma certa forma esquecem as eventualidades. Entende? Então, esses tempos para cá, é lógico que o dólar ele já valeu R$2 se comparado à nota de real. Quando o real foi instituído, era $1 para R$1. Entende? Agora o dólar vale R$6. Né? Ou seja, a inflação ao longo desses tempos foi aumentando gradualmente. E lógico que devido a algumas certas eventualidades, isso acabou disparando. Mas preste bem atenção. Uma das coisas
que mais destruíram o valor da moeda foi a impressão dela mesma. Sabe por quê? Porque aumentou a quantidade de moeda na economia, mas não seguiu o aumento da produção. Entende? Então, quanto mais moeda, quanto mais dinheiro é lançado na economia, sem acompanhar a produção de bens, acontece que esta moeda ela vai perder o valor de compra. Ela vai perder o poder de compra desses bens. Por quê? Vale mais o que é escasso e tem mais dinheiro e menos bens. O que está em escassez aqui? Os bens. Então o dinheiro já não vale mais nada. Quando existe mais produtos e menos dinheiro, a gente tem o que é conhecido como deflação, aonde existe uma moeda com um elevadíssimo poder de compra, entende? E, logicamente, uma moeda extremamente forte. Ah, Eric, mas isso é bom? Olha só que loucura. Isso não é bom. Eric, mas como assim? Agora você me confundiu? Como é que não é bom ter uma deflação? Um dinheiro completamente valioso? Mas você está levando em consideração, você não está levando em consideração a questão do comércio exterior. Por quê? Se um país ele tem uma determinada moeda, né, e ele tem outros países para comercializar com uma moeda de valor inferior à dele, com quem você acha que ele vai preferir fazer negócio? Com uma moeda que é mais inferior à dele. Ou seja, aqueles países que têm uma moeda muito forte, eles acabam ficando fora do comércio exterior. O que não é bom, porque o comércio exterior é bom. Acontece muita lucratividade e é a chance também de você ter uma produção, novos produtos que você internamente não produz ou produz muito pouco. É por isso que o Brasil exporta fertilizantes da Rússia. E é por isso que o Brasil é tão dependente da Rússia, porque o Brasil não tem essa produção de fertilizantes. Então, eles podem comprar da Rússia aquilo que basicamente será necessário aqui, mas que não é produzido a nível de necessidade. Gente, para que vocês possam perceber essas manobras, se faz necessário você entender o jogo político. Na verdade, se faz necessário você entender o jogo econômico. Entende? Para depois você entender as manobras políticas. Porque essas manobras dos governos esquerdistas de imprimir dinheiro que nem louco, para ter dinheiro a todo instante, como se dinheiro para fazer fanfarra mesmo com esse dinheiro, fazer festa mesmo, né? Mandar esse dinheiro para tudo quanto é canto, gastar ele completamente de forma imprudente, né? Para que esses governos de esquerda, eles gostam muito dessa prática. A Argentina mesmo faz isso a todo instante. A Venezuela fez muito disso também. E olha, essas economias estão completamente destruídas. E é por quê? Muito dinheiro circulando em comparação à quantidade de produto que basicamente é produzido naquele país. Se faz necessário, só repetindo para você entender, uma quantidade de dinheiro pareado com a quantidade de produto. Ou seja, quantidade de dinheiro X para a quantidade de produto X. Sem mais, sem menos, mas uma quantidade similar. Nisso você tem uma inflação controlada e uma moeda valiosa. Aí você pode comprar mais coisa com menos dinheiro. Não é? As pessoas não sentem hoje, nossa, como eu compro. Antigamente eu ia com R$1 na venda e voltava com um monte de coisa. Né? Agora eu vou com R$1 na venda, não como mais nada. R$1 não serve para nada. Né? As lojinhas de R$1,99, então, se ferraram. Não é? Então vocês têm essa impressão. E por que vocês têm essa impressão? Porque inflação. A inflação corrói o valor real da moeda, ou seja, o poder de compra, a capacidade da moeda de comandar trabalho, ou seja, de comprar e adquirir bens e serviços produzidos por outras pessoas. Eu espero que você tenha entendido e que agora você perceba que quando um governo chega com uma proposta de que vai imprimir dinheiro e de que vai cortar teto de gastos para poder gastar mais e de uma certa forma gastar imprudentemente, sem controle algum, o que pode inclusive levar o Estado a um completo déficit,
né? O que vai ocorrer no aumento dos impostos, e aí você vai ter que pagar mais imposto, porque entenda uma coisa, gente, ó, deixa eu explicar isso para você que você saia daqui ainda mais inteligente. O Estado não tem nenhuma outra fonte de renda a não ser o que você ganha. O Estado, ele só ganha por meio de impostos. Então, o que ele vai fazer? Para aumentar a sua arrecadação, ele vai criar outros impostos para não fazer você perceber que você está pagando impostos. Entende? Ele vai criar outros impostos e vai deixar os que já estão como estão, ou ele vai aumentar aqueles impostos que já estão instaurados. Desta forma, ele vai aumentar a arrecadação. Entende? O Estado não produz bosta nenhuma, você tá entendendo? O Estado não produz nada. Ele simplesmente só taxa aquilo que é produzido. E é assim que ele ganha dinheiro. E, logicamente, quando o Estado está em déficit, qual é a movimentação? A movimentação é essa. Entende? Aumentar a arrecadação de investidores comprando títulos de dívida pública, é uma das arrecadações, e a outra arrecadação é, de uma certa forma, aumentando os impostos. E que, nossa, isso para os governos de esquerda é uma maravilha. E é basicamente assim que eles tomam teu dinheiro aí a rodo, você tá entendendo? Então, toda vez que isso acontece exatamente quando o governo ele rompe o teto de gastos. Né? Inclusive o teto de gastos ele foi instalado, né? Ele foi decretado pelo governo Temer. Né? Porque, de fato, precisava de um controle dos gastos para que o Estado ele não comece a afundar e, logicamente, isso gera um nível de insatisfação da população tremendo, porque a população não quer pagar mais imposto. Imagina você querer comprar um negócio e né, o preço está completamente inflado. Né? Lembrando que os impostos eles são geralmente cobrados nos produtos, né? Porque todo empresário, ele repassa o imposto, ele embute o imposto no preço dos produtos. Não acha que empresário... É lógico que o empresário, ele paga muito imposto, mas ele não tem outra forma a não ser embutir esse imposto nos preços dos produtos. Entende? Senão o negócio dele fale. E então todo o imposto, ele é um componente dos preços, tá? Então é por isso que isso acontece. Mas, de qualquer forma, entenda uma coisa, toda vez que governos aparecerem com estas propostas de que vão imprimir mais dinheiro e de que vão romper com o teto de gastos, eles estão empobrecendo cada vez mais o Estado e estão empobrecendo cada vez mais você. Porque empobrecer o Estado é te empobrecer. E por que é te empobrecer? Porque o Estado não tem outra fonte de renda a não ser o seu bolso. Então ele vai tomar mais do seu bolso para faturar mais e assim poder cobrir as suas dívidas. Entendeu agora?